programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o PEC Nordeste com o tema Balcão de Inovações Tecnológicas. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Genésio Vasconcelos, ele é coordenador do PROETA, Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Novas Empresas de Base Tecnológica da Embrapa. A outra convidada é a Desirê Rolim Bezerra, ela é diretora de Pesquisa e Inovação do Instituto Centec. O outro convidado é o Flávio Viriato Saboia, ele é presidente da FAEC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. A geração, a adaptação, transferência e a adoção das inovações tecnológicas pelo setor produtivo tem sido papel preponderante no sucesso do agronegócio brasileiro. Foram criadas e incorporadas pelos agricultores centenas de variedades de grãos, hortaliças, forrageiras e fruteiras adaptadas a diferentes condições de solo e clima. Desenvolveram-se linhagens e cruzamentos superiores de animais com expressivos ganhos de produtividade, rusticidade e tolerância a doenças e às práticas de manejo do processo produtivo adequadas às diferentes condições de recursos naturais e socioeconômicos. Esses avanços têm possibilitado ao agronegócio ocupar posição de destaque no processo de desenvolvimento brasileiro. Há provimento adequado de alimentos no mercado interno e para oferecer a matéria-prima para a agroindústria, movimentação da indústria de insumos e do setor de prestação de serviços e constitui-se um fator relevante na geração de divisas, sendo um dos âncoras das nossas exportações. Essa é a grande novidade 2011 do 15º Seminário Nordestino de Pecuária PEC Nordeste, que será realizado de 13 a 16 de junho no Centro de Convenções do Ceará, em Fortaleza. O objetivo do Balcão de Inovações Tecnológicas será apresentar aos produtores de alimentos as tecnologias disponíveis e as condições de acesso através do processo de incubação de empresas, bem como a apropriação dos recursos de subvenção econômica que poderão ser reembolsáveis ou não. As inovações tecnológicas têm papel fundamental no agronegócio garantindo o aumento de produtividade? A primeira pergunta que eu faço, vou começar ali com o Genésio Vasconcelos. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui nesse seu programa, falar um pouco mais das inovações tecnológicas dos vários setores e instituições aqui representadas. Particularmente, eu estou representando a Embrapa, né, a Embrapa Agroindústria Tropical aqui de Fortaleza. E sim, a inovação tecnológica ela é primordial para o avanço do agronegócio em qualquer setor, desde a agricultura familiar até as grandes empresas multinacionais. Hoje, a Embrapa, quando foi criada, na verdade, em 73, o Brasil era um país importador de alimentos. Naquela época, a gente tinha grandes dificuldades de culturas adequadas aos nossos solos, às nossas necessidades de clima, água e outras condições locais. A Embrapa, de lá para cá, vem transformando, junto com outros atores do agronegócio, Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, a gente vem contribuindo para a mudança desse cenário nacional. E hoje o país é um país exportador de alimentos e de tecnologias. Isso só foi possível graças às pesquisas feitas em laboratórios, que foram para o campo e adotadas pelos produtores rurais de diversos tamanhos, em diversas localidades do país, fizeram com que essa tecnologia virasse realmente uma inovação, que é quando ela é adotada e gera bons resultados, e com isso o Brasil mudasse de importador de alimentos para exportador. E hoje o Brasil é não só exportador de matéria-prima, como de conhecimentos na área da agropecuária. Haja vista, recentemente a Embrapa foi aprovada pelo Senado Federal
como uma empresa que hoje pode atuar internacionalmente, porque nós somos uma empresa pública, né, do governo federal, mas já temos a autorização para atuarmos internacionalmente devido à demanda constante que é dos outros países pelos conhecimentos gerados pela Embrapa. Então, com certeza, a inovação tecnológica é primordial para o avanço do agronegócio em qualquer esfera. Ok. Desirê Rolim Bezerra. Também gostaria de agradecer, né, o convite da Grande Fortaleza para participar desse debate, né? Importante esse balcão tecnológico do PEC Nordeste, né? O Centec é uma organização social e é uma organização jovem, ela tem só 10 anos, né? Sem fins lucrativos, e a diretoria de pesquisa e inovação é a diretoria que está com 4 anos. Então, a gente tem visto que a inovação é importante em todos os setores, né, do Estado. E para o agronegócio é fundamental. O PEC Nordeste vem enfatizando isso a cada ano. O ano passado nós tivemos uma empresa de inovação dessa área do agronegócio que ganhou o prêmio com um parceiro do Instituto Agropolos, né, que fez o prêmio e lançou o prêmio, empresa inovadora. Então, acho que é importantíssimo, é fundamental esse apoio. Ok. Flávio Viriato Saboia. Olha, eu imagino que nós tenhamos chegado num ponto de que a agricultura nordestina, e principalmente aquela voltada para o semiárido, só avançará daqui para frente com tecnologias, com inovações. Mas esse é um desafio que eu venho vivenciando nesses últimos 30 anos. Eu até lhe diria que, de certa forma, isso muito me preocupa. Eu tive uma experiência na Índia e lá pude observar exatamente que a transferência de tecnologia é feita pela empresa de pesquisa. Cria-se a tecnologia e ela é repassada imediatamente pela própria empresa de pesquisa para o público interessado, ou público-alvo. No Brasil, nós temos uma empresa específica de assistência técnica que tem essa responsabilidade. Mas eu, na verdade, nem culparia nós existimos uma empresa entre o produtor, o homem que produz alimento e a pesquisa. Mas eu destaco também essa questão da resistência natural, ainda que nós estamos vivenciando, principalmente no meio rural. Esse é um desafio que o PEC Nordeste, que é a Federação da Agricultura, que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o SEBRAE, que são os promotores, juntamente com o governo do Estado, enfrentarão e vem enfrentando nesses últimos 15 anos, porque efetivamente o PEC, neste ano, teremos 15 anos de realização contínua e sucessiva, já chegando a mais de 4.000 participantes durante esses 3 dias, todos eles distribuídos naqueles segmentos que são do seu interesse. Mas as inovações ainda eu diria a você, um espaço visto com um certo distanciamento. E é isso que nós temos que vencer. Eu diria a você, e não em tom aqui de desabafo, mas eu acho que a inovação tecnológica, principalmente na realidade do Ceará, eu poderia até dizer do Nordeste, é o último segmento em que ela está agora entrando. Se nós analisarmos a indústria, o comércio, o serviço, as inovações já estão bem mais adiantadas, né? E, a determinado momento, até dificuldades de trazer aquelas entidades que se envolvem com inovações, que não é o caso aquelas voltadas ao setor primário, mas de uma forma geral que envolve toda a inovação no país e no Estado, reagir um pouco quando a gente se fala, vamos avançar na inovação no meio rural. Então, eu acho que esse espaço que está sendo criado, uma ideia inovadora de nossos parceiros, né? Destaco aqui a pessoa do nosso amigo e colaborador André, né? Será um desafio
importantíssimo no PEC Nordeste esse ano. Se você imagina que hoje nós devamos ter nas universidades mais de 1.000 jovens dentro do estado do Ceará voltados para as áreas de ciências agrárias. Será que esses rapazes e essas moças vão todos ser funcionários públicos? Por que eles não podem montar o seu negócio? Então, o PEC está estimulando a vinda dessas caravanas no sentido de que, abrindo essa possibilidade, eles possam direcionar seus sonhos para outros rumos. Mas eu queria colocar o Genésio aqui na conversa. Eu queria entender mais, assim, do ponto de vista do telespectador, o que seria inovações tecnológicas no agronegócio. Vamos imaginar, e que o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí, que sou eu rapaz, todo ano eu planto a minha batatinha e o meu feijãozinho e vou fazê-lo e com a minha enxadinha, porque eu não tive acesso absolutamente a nenhum folheto dizendo que enxada não é mais possível e que eu não preciso mais tocar fogo, entende, para eu fazer o meu roçado para plantar a minha mandioca. Como é que essa informação chega nesse agricultor pré-histórico, digamos assim, né? João, sua pergunta ela é bem interessante. Para a gente falar sobre inovação tecnológica no agronegócio, acho que é interessante a gente separar um pouquinho essas palavras e conceituar cada uma, né? Agronegócio, como eu falei anteriormente, vamos entender como todo aquele trabalho ou negócio existente na agricultura, desde o agricultor rural, familiar, até grandes empresas multinacionais. Tá? Então, agronegócio, entendamos toda essa assentamentos cadeia, rurais, né? Enfim. Tecnológica, inovações tecnológicas agropecuárias, né, do agronegócio. A parte tecnológica a gente sempre conceitua como produtos, processos ou serviços. Né? Então, quando a gente pensa em tecnologia, que primariamente nos leva a... Pensa logo no computador, né? Nos remota logo a tecnologia de informática, celular, televisão, coisas do tipo. Primeiro, quando se fala tecnologia, a primeira coisa que vem à cabeça é computador. O agricultor disse que tem tudo isso na casa dele já. Né? Então ele não precisa mais de inovação tecnológica, porque tem uma parabólica, uma televisão de plasma Com lá, certeza. de LCD, que hoje já está bem mais acessível, né? Mas não, o que é tecnologia para a gente? Tecnologia é qualquer produto, processo ou serviço gerado ou adaptado para uma determinada situação que vai transformar aquela situação, tornando ela melhor, tanto do ponto de vista econômico, financeiro, como do ponto de vista socioambiental. Claro. Né? A gente tem também que perceber essas três vertentes. Tá? Inovação, pegando o conceito da lei, a gente pode conceituar como algo que vem transformar uma realidade atual, gerando pontos positivos. E aí, voltando à palavra inicial, né? A pergunta inicial, inovações tecnológicas no agronegócio. É toda vida que você insere numa metodologia, um produto, um processo ou um serviço no dia a dia do produtor, da pessoa do campo, na prática rural, e que aquele produto, processo, serviço vai mudar a realidade dele, trazendo benefícios positivos, né? Resultados positivos. Então, é possível? E essa inovação tecnológica, apesar do nome ser um pouco... ele gera um pouco afastamento, somente do pequeno ou daquele que está mais distante dos grandes centros urbanos. A inovação tecnológica ela acontece pode acontecer de uma maneira muito simples e bastante acessível. A ideia da gente levar o balcão de inovação tecnológica para o PEC Nordeste, haja visto o tamanho do evento que o Dr. Flávio Saboia já citou recentemente, a ideia é justamente essa, mostrar à população rural, às pessoas que trabalham, que têm a intenção de trabalhar com o setor primário, com a parte do campo, que a inovação tecnológica é algo possível e que pode sim ser acessada por qualquer um deles, desde que haja a vontade, né, o empreendedorismo, a vontade de empreender, de fazer algo novo, e que isso vai ser aplicado no dia a dia dele e vai mudar a realidade dele. Tá? A intenção é justamente essa, tirar esse foco de um pedestal e trazer para a realidade do dia a dia deles. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o PEC Nordeste, o Balcão de Inovações Tecnológicas, e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense.
O programa Universidade Viva está de volta. Eu vou colocar aqui a Desirê na conversa. Hoje nós estamos falando sobre o PEC Nordeste, o Balcão de Inovações Tecnológicas. Ô, Desirê, eu vou voltar ali aquela metáfora ali do Genésio. Eu sou lá de Capuí, aquele cara que planta aquele feijão lá, e eu chego lá no balcão da inovação tecnológica lá no PEC Nordeste e vou diretamente para o Centec. Então, chego lá no Centec, o que é que você pode me orientar? O que é que eu devo, quando eu chego no balcão, eu vim Centec aqui, né? Qual é o papel do Centec dentro deste conceito? Pronto, no balcão tecnológico, nós estamos lá com a incubadora de empresas do Centec. Então, lá ele vai ter informação... E para o telespectador entender o que é essa incubadora, de quem é essa incubadora? Pronto. A incubadora, nós temos em 5 locais no estado do Ceará. Certo. Ela é a única incubadora que é interiorizada, né, que está no interior, exatamente para levar essa tecnologia, esse empreendedorismo para o interior, né, para difundir todo o estado. Então, lá ele vai ter todas as informações, né, do que é que ele precisa para montar um negócio, né? Se ele é uma pessoa, basta ele ter uma ideia, né, que tenha potencial de negócio. Então, ele vai ter toda a orientação. Agora, o Instituto Centec, como eu vinha dizendo, ele não faz só isso, ele tem a parte de pesquisa, né, de ensino. Claro. Nós temos 33 CVTs, Centros Vocacionais Tecnológicos, tem 3 faculdades, né? Tem o CVTEX também, então ele tem se ele quiser cursos, ele também vai ser encaminhado, se ele estiver precisando do que ele estiver precisando nessa parte, nós vamos orientar. Sim. E aí, a incubadora, ela faz exatamente isso, é um ambiente propício, né? Lembra muito a palavra incubadora, que às vezes as pessoas, né, não sabem o que é, a gente lembra muito de maternidade, né? Claro, eu, como engenheira agrônoma, a primeira vez que ouvi a palavra incubadora, pensei logo na incubadora de pintinhos, né? Pronto. É exatamente porque o empreendedor... E eu cheguei lá com essa ideia, viu? De rapaz, eu vou já... Aqui incubadora, será que vende aqueles negócios para botar meus pintinhos lá? Que o bicho não senta um calor Mas é um danado. ambiente o quê? Aconchegante, que ele vai receber o cuidado necessário para ele depois concorrer no mercado de igual para igual com as empresas lá fora. Ah, com certeza. Certo? Eu acho importante destacar, Jonas, a Embrapa, na verdade, os setores de ciência e tecnologia do Estado do Ceará têm todos trabalhado em conjunto para alavancar o agronegócio. Claro. Né? Haja vista a parceria que a gente tem com o Centec e com outras instituições do Estado, que é o PROETA, que é o nosso programa de incubação. Né? Como é que funciona o PROETA? A Embrapa, como uma empresa de pesquisa... O que eu falei PROETA. PROETA. Mas é normal, é PROETA. É PROETA. Né? Eu pensei que era até um negócio de versos. Não. Mas o PROETA como é que ele funciona? A Embrapa gera uma série de tecnologias, adapta uma série de tecnologias e deixa disponível para o público em geral, para aqueles empreendedores que percebam naquelas tecnologias uma oportunidade de negócio. De repente ele olha a tecnologia e diz, não, eu trabalho com algo próximo, se eu pegar aquela tecnologia ali, eu posso desenvolver uma empresa gerando inovação tecnológica, levando algo novo para o mercado e ganhando dinheiro com isso. Como é que a gente faz? Então ele procura a Embrapa e diz, olha, eu gostei muito de uma tecnologia X, queria montar um negócio com isso, como é que eu faço? Aí a gente passa para uma incubadora, né? A gente tem aqui parcerias com o Padetec, Nutec, Centec, e aqui usando o exemplo da Desirê que está aqui do nosso lado, não, você procura a incubadora, um exemplo aqui o Centec, participa do edital de seleção, onde ele vai montar um plano de como vai ser aquela empresa dele, o próprio incubadora já dá uma capacitação para ele montar esse plano, mesmo que ele não saiba fazer, existe uma capacitação que ensina ele a montar esse novo negócio dele, em sendo aprovado, mostrando, não, realmente seu programa é viável, sua empresa vai dar certo, aí existe uma parceria de tripartite, né? A Embrapa vai entrar com a capacitação tecnológica, passando àquele empreendedor aquela tecnologia. O Centec, a incubadora, no caso a Intesse, vai entrar com gestão empreendedora, faz treinamentos, consultorias, participação em eventos, um local apropriado, né, Desirê? Me ajude aí. Laboratórios, acessos a editais de fomento. Viagens, né, participar de feiras, eventos e divulgar seus produtos. E no terceiro lado, a gente tem o empreendedor, que é quem vai colocar o negócio para funcionar e vai levar aquela tecnologia para frente. Então, esse balcão tecnológico do PEC Nordeste vai justamente mostrar essa parceria. Como é que a iniciativa privada pode se unir com o governo e com instituições de ciência e tecnologia
e os três juntos fazem com que mude a realidade do agronegócio local, somente do nosso semiárido, que é bastante precário, gerando emprego, renda, né, e mudando a realidade dessas pessoas. Acho que isso é bastante interessante, essa interação entre os setores. E complementando, viu, Jonas, o Centec, a incubadora do Centec é de natureza mista. Ele tanto trabalha com empresas de base tecnológica, como quando as que nós trabalhamos com parceria com a Embrapa, né, e também que procura a gente, e também as empresas do setor tradicional, certo? Então, a gente apoia e dá essa parte de consultoria. Nós temos os parceiros, o governo do estado é um grande parceiro através da CCTES, né? Nós temos um contrato de gestão. E também o SEBRAE, Banco do Nordeste, né? Nós temos uma empresa em comum, né? Que é a Bioclone, que é de base tecnológica, que está indo agora para o Peru, né? Isso, mostrar justamente o caso de sucesso do trabalho que ela tem feito aqui, como isso pode ser aplicado em outras regiões do país da América Latina. Que são exatamente as mudas clonadas que vão chegar no produtor e melhorar a qualidade de vida dele, né? Como ele falou, é o único que está produzindo mudas clonadas de bananeira. Isso, aqui na região nordeste, no Ceará, a única empresa que produz esse tipo de muda em laboratório é a Bioclone, que foi uma empresa que nasceu com a tecnologia da Embrapa, foi incubada no Centec, Roberto Caracas, recebeu fomento do governo do estado através de editais da FUNCAP, outros editais da FINEP em âmbito federal, e recentemente foi aportada com recursos do BNDES através do Fundo Criatec, e hoje vai se tornar uma empresa SA. Então você vê, já era um empreendedor que tinha uma ideia, uma visão, um sonho, como o doutor Flávio falou, é uma pessoa que saiu das ciências agrárias, é formado em engenharia agrônoma, não quis ser funcionário público, disse, não, vou empreender, vou mudar a realidade. É um mestre, ele viu a tecnologia da Embrapa, nos procurou o Centec, a gente apoiou, instituições de fomento apoiaram e hoje a empresa está aí. Isso é exatamente a ciência saindo, chegando ao campo, né? Porque o cliente final dele vai ser o produtor rural, que vai receber uma muda de alta qualidade, produzida em laboratório, que vai ter resistência a doenças, uma melhor produtividade e, consequentemente, melhores frutos para a sociedade. E pronto, agora vamos trazer aqui para o doutor Flávio, vamos, rapaz, chegou, um cara passou em frente, lá vai ser... isso vai acontecer lá do dia, né? Olha, o dia que vai acontecer? 13 a 16. De 13 a 16 de junho. Ele vai passando lá em frente do centro de convenções, né? Rapaz, olha um negócio legal aqui. E vai entrando, ele dá de cara lá com a placa lá, PEC Nordeste e tal, e encontra logo você lá no balcão. Diz, rapaz, eu tenho um terreninho lá em Capuí, ó. Nunca fiz nada, aí eu quero que você me ajude. Esse cidadão, nesse nível, ele pode ter esse apoio, ele pode começar do nada, sem ele ter a menor ideia de que ele poderia e ter um grande negócio em uma pequena propriedade ou uma propriedade razoável, por exemplo? Com toda certeza. Como é que ele seria orientado e recebido? Né? Olha, veja bem, para começar estrategicamente, essa montagem da unidade de difusão de tecnologia, de inovações tecnológicas, está exatamente num ponto em que todo mundo vai ter que passar. Porque quem entra no PEC vai ter que sair. E se sai, tem que visitar a unidade obrigatoriamente, né? Isso já é uma forma estratégica de nós levarmos todos naquela direção, né? Esse não é um espaço só para aquele produtor que você imagina que está lá no campo. Apesar de nós recebermos mais de 2.000 pessoas em caravanas que virão do campo. Mas por que nós não podemos ter também um jovem ou qualquer outra pessoa, qualquer faixa etária da própria cidade, querendo inovar e investir no campo? Claro. Certo? Eu passei uma temporada no Canadá e, um determinado momento, um técnico canadense se virou para mim e disse, Flávio, aqui a coisa só avançou quando começou a chegar uns rapazes da cidade, vestidos com as roupas diferentes, com o computador debaixo do braço e querendo fazer tudo o que a tecnologia mandava. E eles começaram, e os resistentes que já estavam no campo partiram efetivamente para
acompanhá-los a partir de um certo momento. Então, o PEC não abre só, efetivamente, nós temos prioritariamente o nosso público meta, é o homem que está no campo, que tem propriedade rural hoje, é o agricultor familiar, é o médio, é o grande, que não há distinção, o PEC não faz, e nem a Federação da Agricultura faz nenhuma distinção a qualquer tipo de produtor rural hoje dentro do estado do Ceará. Mas é importante que a gente veja essa possibilidade de a comunidade como um todo, que tem curiosidade com o setor rural, visitar. E as perspectivas são imensas. Tem aí o Banco do Nordeste com financiamento disponível, que é nosso parceiro, que vai estar dentro do evento. Tem o Banco do Brasil também. Então, isso abre possibilidades de negócio. Eu observava, nós temos um programa Empreendedor Rural. E nós fomos observando que existe em Fortaleza grandes empresários da área rural. Mas você observava que os seus filhos estavam tomando outros rumos. E nós resolvemos fazer uma experiência inovadora, inclusive o nosso amigo André é o instrutor desse processo, né? E nós convidamos jovens filhos de grandes empresários que talvez estivessem direcionando para um outro rumo. Isso serviu de uma análise pessoal dessas pessoas. Por que não voltar para o campo? Eu sei e defendo, porque eu também sou originário do campo, de que foi efetivamente à custa, principalmente do semiárido, que nós nos urbanizamos. Né? A cidade de Fortaleza não existiria se não fosse financiada pelo semiárido e principalmente a pecuária do semiárido cearense. Flávio, só cortando aí um pouquinho, mas Pois o senhor não. falou aí no André Siqueira, né? Certo. Inclusive, ele tem uma empresa, está voltando para o campo para treinar o pessoal, né? Exatamente. Mas ele está fazendo doutorado. Ele tem uma empresa que ele desenvolveu a partir dos resíduos da tilápia, onde ele faz o óleo da tilápia, um produto inovador que está sendo usado na parte na ração animal, mas que tem grande potencial, né? Depois pode ser usado em detergente, com biocombustível, biodiesel, essas coisas. Então, é importante, saiu da academia, mas está chegando, né? E voltando para o campo. A mesma coisa dessas outras empresas. E é bom destacar que o André não tem formação na área de ciências agrárias. Então, é um exemplo típico de uma pessoa que saiu, provavelmente, eu não sei a origem do André, da cidade, e está hoje investindo no campo e vitorioso. Mas significa dizer que uma pessoa, você está dando o André como exemplo, o Siqueira, mas e qualquer jovem, né? Qualquer jovem pode começar, pode se interessar por essa vida. E se aqui no Ceará é viável o negócio da agropecuária, da agroindústria, para é economicamente sustentável? Olha, nós falamos muito em pecuária de leite, que essa é uma grande alternativa para o Nordeste. Eu que tive uma experiência com o Canadá, e depois conheci regiões secas como Israel, né? E eu pude observar que as maiores produtoras de leite do mundo não estão no Canadá. Estão lá no Israel, em clima seco, árido. Às vezes a diversidade ajuda exatamente a você se tornar, né? É porque vaca de leite quer clima seco. O que é que nós precisamos fazer? Saber alimentá-la, manejá-la adequadamente. Por isso que eu digo que a diversidade faz a pessoa... Olha, eu me recordo, quando eu estudei agronomia, que apresentava umas teses do Bosna, que é um pesquisador africano, e ele jogava uma vaca numa câmara com uma umidade extremamente alta e a temperatura alta. A vaca começava a se cansar
Aí se costumava dizer, não, uma vaca de leite de raça pura nunca se adaptará aos climas quentes. Passaram-se os anos e você verifica hoje, por que eu vou levar uma vaca para o pasto de dia? Por que eu não levo de noite? A vaca pode comer de noite. Aliás, a vaca não tem, dorme 2 horas por noite. Né? Então, ela pode pastar à noite. E se você inverte esse processo, você inverte todo o modelo de produção de leite no Ceará. E é por isso que nós temos, você falou, exemplos. Nós temos uma empresa no estado do Ceará que é a 4ª maior produtora de leite do Brasil. Dentro de um ambiente altamente E semiárido. precário. Temos a maior bacia leiteira ali que Xaramubim, não é? Exatamente. Nós Por que se desenvolveu a bacia leiteira do Xaramubim? Fazemos o maior queijo do... Exatamente pelas características climáticas secas que tem aquela região. Né? Agora, o que nós precisamos saber? Usar a tecnologia. Claro. Saber alimentar esses animais adequadamente. Pois é, eu vou pedir aqui. É o homem. Eu vou pedir um pequeno intervalo e na volta a gente continua esse debate aqui. Hoje nós estamos falando do PEC Nordeste sobre o balcão de inovações tecnológicas. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva hoje está falando aqui sobre o PEC Nordeste, do Balcão de Inovações Tecnológicas. Eu vou começar esse intervalo aqui com o Genésio. Genésio, eu queria saber mais, por exemplo, a Embrapa aqui no estado do Ceará, ela tem abrangência em todos os 184 municípios e se essa abrangência dos 184 municípios, de que forma ela faz o contato ou as pessoas lembram que ela existe e procuram a Embrapa? Como é que é? Existem as duas vertentes? Na verdade, acho que é importante a gente conceituar um pouco a Embrapa no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Né? A Embrapa ela é uma empresa de pesquisa agropecuária e, na verdade, as unidades elas são divididas em 3 tipos, na verdade 4 tipos, basicamente: ecorregionais, produtos, temas e de serviço. Então, no estado do Ceará, a gente tem 2 unidades da Embrapa. Uma Embrapa Caprinos e Ovinos, sediada em Sobral, e uma Embrapa Agridústria Tropical, sediada aqui em Fortaleza, que é na qual eu trabalho. Mas vale ressaltar que essas unidades da Embrapa, elas têm um espectro de ação nacional. Tudo que diz respeito à agroindústria tropical diz respeito ao nosso trabalho. Então, a gente não trabalha, nós não somos voltados para único, exclusivamente o estado do Ceará. Somos voltados para a agroindústria tropical no Brasil inteiro. Assim como temos a Embrapa Gado de Leite, Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Pantanal, Embrapa Milho e Sorgo, enfim, são 46 unidades. Mas vamos exemplificar uma coisa. Eu queria um exemplo, só para lhe informar assim. Por exemplo, você sabe que tem uma pessoa criando caprinos e ovinos em um lugar que é economicamente inviável. Então, por exemplo, e ninguém procura ajudar aquela pessoa. Isso é que eu queria saber, de que forma essa informação chega nesse cidadão para ele procurar os órgãos que possam ajudá-lo a desenvolver o projeto. Excelente. Como eu lhe falei, então vamos ao exemplo da Embrapa Caprinos e Ovinos, né, sediada em Sobral. Ela tem um mandato nacional na área de caprinos e ovinos. Então, humanamente, fisicamente, é impossível, se a gente pensar só no estado do Ceará, são 184 municípios. Isso. Multiplique isso daí por mais outros 20 e tantos estados que o Brasil tem. É impossível que a gente tenha uma capilaridade de chegar a cada produtor rural, cada criador rural. 4.000 e poucos municípios, 800 lá. E alguns números aí. Então, como é que a gente funciona? Como é que a Embrapa funciona? A Embrapa gera a pesquisa, o desenvolvimento e ela capacita multiplicadores para que esses multiplicadores possam ter a capilaridade final no produtor rural. Quem são esses multiplicadores?
são técnicos de prefeituras, o próprio sistema de ATE, a Emater, a gente entra com a pesquisa aplicada, né? A pesquisa aplicada, Senar, nós temos na parte os de institutos corda, federais. Mandioca, nós fazemos grande... Que aí a gente faz para a nossa realidade. Exatamente. Né? A gente testa as nossas variedades. Porque nós somos como uma eles instituição dizem, apenas. Então, e nacional, a gente funciona em né? rede, nacional. Então é mais fácil a gente capacitar em conjunto técnicos do Centec, por exemplo, e fazer nós com que temos esses técnicos que trabalham nessa área cheguem ao produtor final. Na verdade, é uma cadeia, funciona como uma rede. A Embrapa chega a atender produtores na ponta, em alguns casos, sim, mas aí são mais projetos de âmbito federal, de âmbito do governo federal. Mas como é que o produtor acessa a Embrapa? É só através da internet? E como é que ele se informa mais? Eu queria... posso lhe esclarecer? Pode, com certeza. Veja bem, os instrutores do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nós sistematicamente estamos reciclando através da Embrapa Caprinos, da Embrapa Agroindústria Tropical. E tantas outras. Né? E como é que isso é feito? Uma determinada tecnologia da mais alta importância que foi desenvolvida. Pronto. Nós temos hoje no estado do Ceará aproximadamente 80 instrutores. Esses 80 instrutores capacitam anualmente aproximadamente 15 mil. Toda a ação do Senar é voltada para a pequena agricultura ou para o agricultor familiar. Então, toda essa informação que os nossos técnicos receberam da Embrapa, eles repassam, consequentemente, para os seus multiplicando a produtores. informação. É claro que isso em função de uma demanda. Quem é que nos manda demanda? As prefeituras municipais, as associações comunitárias, as áreas reformadas do INCRA, do IDACE, e isso a gente vai avançando com essas tecnologias que são da mais alta importância. Tem um exemplo interessante do hambúrguer do caju. O hambúrguer do caju vem sendo desenvolvido e conhecido já há algum tempo. Todavia, ele não tinha o respaldo, vamos dizer assim, tecnológico necessário. E isso foi feita uma parceria entre o Senar, Prefeitura de Bibiribe e a Embrapa. E esse processo foi redesenhado. E hoje nós temos o hambúrguer de caju com esse respaldo tecnológico da Embrapa, sendo utilizado pelos técnicos do Senar, principalmente com as merendeiras das escolas rurais, né? Porque o garoto é extremamente interessado em hambúrguer. E o hambúrguer de caju é atrativo. Né? Esse é um exemplo interessante. É um problema nosso que a gente perde muito do caju, né? Muito do pedúnculo do caju. O pedúnculo é altamente desperdiçado, você usa o pedúnculo nutritivo. Então você pega uma inovação tecnológica, algo que foi feito dentro de um laboratório, junto com os multiplicadores, leva isso para a sociedade. Né? Então, assim, geralmente o produtor e a Embrapa, ele ocorre um contato um pouco indireto através das redes. Claro, claro. Né? Mas, assim, há a importância de cada elo nessa rede. Se ele estiver fraco, enfraquece toda a rede. Então, é bastante importante que todas essas instituições estejam realmente unidas e uníssonas, né? Para que o desenvolvimento tecnológico chegue ao homem do campo. Aquele que está lá no Icapuí, né? Tá lá nós estamos com um trabalho em Barreiras, né? Que nós temos uma estação experimental, o Centec tem lá. Exatamente, onde é Barreiras? Tem Barreiras, fica ali perto de Pacajus. Nós estamos trabalhando lá com a PL do Caju, né? O doutor Flávio foi até na época, levou um agropacto para lá, tem que voltar o agropacto lá para você ver a diferença, viu? Que está lá a região, eles estão todo mundo trabalhando, prefeitura, todo mundo ajudando, Emater, a parte de certificação, né? E a Embrapa é nosso parceiro e isso aí faz uma diferença danada para a comunidade. A gente conseguiu lá em Barreira, por exemplo, certificar alguns produtores de caju. Né? Então, com isso, o que acontece? Você agrega valor ao produto projeto, dele. Né? Aprovado pela CSTS, exatamente, né? Com o NUTEC, e todos os parceiros. Então, você agrega valor àquela castanha produzida naquela região, melhorando a renda do pequeno produtor local, que antes ficava à mercê de um atravessador, e agora não. Eles se juntam, já fazem uma produção diferenciada, certificada, através das capacitações que ele recebe,
Com isso, ele põe o produto dele diferenciado no mercado e gera mais renda, mudando a realidade da família dele. Doutor Flávio, como é que a gente pode atrair e mais interessados para esse PEC Nordeste desse ano? Quais são outras diferenças ou outras que vai acontecer nesse evento deste ano? Olha, o PEC Nordeste, além daquela sua... Como é que funciona o PEC Nordeste? Nós temos 9 segmentos, falamos em alguns deles aqui, a ovino-caprinocultura, pecuária de leite, a suinocultura, apicultura. Então, aquela pessoa, tem outros, são 9. As pessoas interessadas, também. Tem aquicultura também, a parte de cassinicultura, que é camarão, a parte de aves também, e a piscicultura, principalmente a criação de tilápia. Bom, o produtor interessado deve procurar no seu município os sindicatos rurais, seja ele patronal ou de trabalhadores, né? O SEBRAE, né? Os nossos parceiros, tipo Embrapa, o próprio a UES, né? Que está organizando caravanas, né? E se integrar nessas caravanas que, no decorrer desses 3 dias, estão visitando o PEC Nordeste. Né? E essa juventude, doutor Flávio, a juventude de hoje, esse menino de hoje, eles estão interessados mais de saber as coisas através do tio Google ou eles estão interessados em aprender como você atrair essa juventude para esse meio do campo? Olha, nós temos exemplos extremamente, vamos assim dizer, que nos orgulha. Né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem um programa Agrinho. O programa Agrinho é a educação da criança que está nas escolas rurais. Né? E nós temos temas como a questão ambiental que está tão destacada nesse momento em função do Código Florestal. Pois bem, nós já estamos com esse programa na Serra da Ibiapaba há aproximadamente 7 anos. Nós temos um jovem que participou e ainda participa do programa Agrinho, que hoje ele é um dos embaixadores da FAO, né? Participou de um processo seletivo entre 2.000 jovens no mundo inteiro e do Brasil foi o único selecionado. Quem é esse rapaz? Um estudante de uma escola rural que nunca tinha saído da sua região, conheceu, vamos dizer, a cidade, exatamente quando a gente traz as crianças que são assim, selecionadas e premiadas em função dos seus trabalhos. E hoje está esse jovem aí se destacando. É um exemplo bem evidente de que, efetivamente, o jovem não está só, como você disse bem, olhando numa tela de um computador, mas ele também está conhecendo a sua realidade, vendo como é que está o seu meio ambiente, inclusive adotando procedimentos na sua defesa, como é um caso evidente desse jovem lá da região da Ibiapaba. Como é que está a procura para esses cursos superiores de agronomia, ou não é um curso muito procurado nas universidades hoje? Curso de agronomia? Eu acredito que é muito mais interessante, eu não sei se é dizer que está mais ligado à universidade. Como é? Vocês têm lá, de ensino superior, vocês têm lá? Nós temos. Não, nós não temos. No Centec tem. No Centec tem. E como é que está a procura? E sempre os jovens procuram isso? Procuram. Lá em Quixeramobim, nós temos nessa área, e também no Cariri. Nós temos... Limoeiro nós não temos mais porque federalizou e a procura está muito boa. E as escolas? As escolas secundárias, né, que porque nós temos os centros vocacionais tecnológicos e as escolas técnicas, né, que também nós trabalhamos nessa parte, também na parte de alimentos, na parte de agrícola também, mas de qualquer maneira existe o interesse da juventude para esse setor. Em Quixeramobim nós temos a de agronegócio, que pega bem esse setor, né, e que tem também muito forte nessa parte da bacia leiteira, como foi falado, e
e está pegando o potencial da região. Você observa o seguinte. Agora, o curso de agronomia daqui, eu não sei como é que está, mas eu acho que... O interesse, né? A procura não é grande, com certeza. Ainda é grande. Tem É um escola de excelente agronomia no curso, eu fui Cariri, me formada aqui. a Tem na procura Federal do significativa. Cariri, A Federação da Agricultura, através do Senar, atua mais com a criança das escolas rurais. Naquela tentativa Quando você chama de escolas rurais, são as escolas fundamentais. De ensino normais, fundamental. Né? Certo? Mas só porque elas estão na área rural, estão na área rural, nós chamamos de escola rural. E né? eu lhe dou um exemplo muito interessante. Né? É mudando o hábito dessas crianças que a gente vai fazer uma outra mentalidade no futuro. Né? Por exemplo, esse uso também no campo, né? Claro, o uso indiscriminado de agrotóxicos, certo? Um determinado dia, chegando numa escola rural, nós perguntávamos o que é que era importante naquele treinamento que a gente chama transversal em sala de aula, em que se discutia a questão ambiental. Né? Aí um garotinho se vira e diz assim, ora, o meu pai guarda o defensivo químico, o agrotóxico, ou o veneno, como costuma se dizer, no quarto que o meu irmão, há poucos dias, nasceu. Né? E ele vai para o campo pulverizar com aquele aparelho nas costas, sem camisa, vazando o produto. Aí eu cheguei para ele e disse, meu pai, você vai morrer. Quer dizer, essa criança não vai mais... Ele foi simples e objetivo no recado dele. Fazer isso. Além de ter dado uma lição para o pai, certo? Ele não fará mais isso. Então, é esse o objetivo efetivo dessa ação que o Senar desenvolve hoje e que efetivamente procura mudar conceitos e visões do futuro. Apesar do Senar, isso ocorreu na Serra da Ibiapaba, já ter feito mais de 100 cursos do uso de defensivo agrícola, levantando as questões do perigo do uso, que isso é uma faca de dois gumes. Né? Mesmo assim, eles continuam a usar. Por quê? Já vem de um hábito recebido dos seus ancestrais ou antecedentes. Com certeza. Eu vou pedir aqui o último intervalo, em seguida voltamos para as considerações finais aqui no programa Universidade Viva, que hoje está conversando sobre o PEC Nordeste, o balcão de inovações tecnológicas. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta, hoje falando sobre o PEC Nordeste, balcão de inovações tecnológicas. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e cada um dos senhores e a senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais, sempre lembrando que vocês têm 60 segundos, 1 minuto só tem 60 segundos mesmo, e vou começar ali com o Genésio Vasconcelos. Não, a consideração final é agradecer a oportunidade, convidar as pessoas a participarem do PEC Nordeste, visitar nosso balcão de inovações tecnológicas e conhecer um pouco mais da Embrapa, das tecnologias que a gente tem disponíveis para a área pecuária, principalmente, né? Tanto a parte de caprinos, ovinos, gado, como trabalhar com esses produtos, carne, leite, ou a parte de genética animal, enfim. Né? Nos conhecer e se aproximar mais da tecnologia, do conhecimento que está sendo gerado em prol da sociedade. Eu acho que esse é o principal chamamento que a gente tem a fazer para a população. Conheça o que a comunidade científica está fazendo para que ela possa mudar a realidade do seu dia a dia. Né? Porque nós precisamos comer e alguém precisa produzir. Exatamente, exatamente. E com qualidade. Com certeza. Desirê Rolim Bezerra. Eu também gostaria de agradecer a participação nesse programa, né? Dizer que participem do PEC Nordeste, vale a pena, né? O Centec está lá, fazendo parte do balcão de inovação tecnológica, a nossa coordenadora de incubadoras, a Sueli Vasconcelos, junto com as outras
com os outros gerentes que estão no interior, estão lá dando apoio, né? E vale a pena. Nós temos 55 empresas incubadas em todo o estado do Ceará, né? A maior incubadora do estado, nesse sentido de empresas incubadas. Dizer que o Centec, e agradecer em nome da nossa diretora-presidente, Georgia Aguiar, né? A nossa participação e tenho certeza, ela tem nos apoiado bastante, a Diretoria de Inovação e Pesquisa, e estamos lá, procurem e vão ao PEC Nordeste, é isso que eu tenho para dizer. Ok. Dr. Flávio Viriato Saboia. Eu inicialmente tenho que agradecer os nossos parceiros, porque sem eles, nós não estaríamos efetivamente fazendo esse evento, que é uma expectativa, é muito esperado o ano inteiro, e que nós esperamos esse ano contar com a participação de mais de 4.000 inscrições, né? Destacar que o PEC Nordeste é uma promoção, além da federação, do Senar e do Sebrae, e que conta com apoio expressivo e significativo do governo do Estado e do governo federal. Nós teremos esse ano a Embrapa Gado de Leite também presente no evento. Enfim, agradecer a todos e esperar que a partir do dia 13 contemos com a presença do Ceará inteiro lá participando do nosso PEC Nordeste. Muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido sempre aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, às 8 horas da manhã, com reapresentação às sextas-feiras, às 18 horas e 30 minutos. E o programa também tem um portal na internet, que é www.youtube.com/FGFIES, onde você tem este e outros programas gravados e produzidos aqui e pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.